Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV&Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitat. Neste episódio, eu recebo João Paulo Alqueres, fundador da Iara Digital, para falarmos sobre casas autônomas e inteligentes. João, muito obrigado pela presença aqui no Habitability. Bem-vindo. Obrigado pelo tempinho aí da sua agenda para conversar conosco. Obrigado, é um prazer sempre conversar sobre assistente de voz, inteligência artificial e casa conectada, é um prazer. Pessoal, nossos queridos ouvintes que nos assistem, que estão nos acompanhando, quem chegou agora, o João tornou-se uma referência, né, em inteligência artificial, machine learning. Ele tem essa formação, né, ciência da computação, se especializou, mas eu acabei conhecendo um pouco do trabalho do João pelo que ele fez com assistentes de voz. Ele fez coisas muito legais com games, com entretenimento, mas o João ele conhece muito sobre essa estrutura que a gente precisa para ter uma casa autônoma, para ter uma casa inteligente. Então é por isso que ele está aqui, para explicar um pouquinho, não só como funciona tecnicamente ou das possibilidades, mas da relação, né, do nosso dia a dia, do humano com a tecnologia. Assim, quando eu deixo minha casa inteligente, com mais tecnologia, o que acontece com o meu conforto, com o meu bem-estar. A gente vai falar um pouquinho também sobre alguns desafios, né? Porque sempre tem os desafios, mas é um papo muito legal e é um assunto que tem uma relação direta aqui com os nossos debates. A gente já falou sobre cidades inteligentes, já falou sobre outros temas totalmente relacionados. João, conta pra gente um pouco hoje. A nossa conversa aqui é sobre casas inteligentes, mas os assistentes de voz aqui são uma base muito importante para isso, né? Conta um pouquinho para a gente, dá uma definição sobre o que são casas inteligentes e o papel da voz, dos assistentes de voz dentro desse contexto. Perfeito. Eu acho primeiro fazendo um prólogo aí, acho que o que me fascina mais sobre assistentes de voz é a quebra de paradigma, que a gente vinha acompanhando esse paradigma da computação móvel no celular, né? E agora a gente está pulando para um outro tipo de computação, que é a computação ambiental, que é uma computação menos conectada, onde você fica menos conectado com a tecnologia no sentido negativo e passa a se conectar de uma forma mais ampla, intrínseca com a tecnologia. Então isso me fascina demais, é por isso que eu me dedico tanto a estudar sobre isso. Isso para mim é fascinante. Dentro disso, o que é a casa conectada? A casa conectada é o lugar onde você habita junto com a tecnologia, né? É uma casa que ela é sensitiva, ela consegue sentir quando você está ali dentro, ela consegue nortear tudo que ela precisa fazer para o seu bem-estar, para a sua segurança, consegue saber quando está faltando uma maçã, consegue saber como você está se alimentando, consegue saber como gerenciar energia dentro da sua casa, demandas que você precise ter estando num quarto ou estando em outro. Então, é uma casa que consegue entender o seu contexto ali dentro dela e atuar de forma inteligente. É muito mais do que uma lâmpada, enfim, ou uma cortina que a gente comanda por voz. É um conceito muito fascinante que está sendo cada vez mais popularizado aí para todo mundo aproveitar isso. Ô, João, é interessante esse exemplo que você deu da lâmpada ou da cortina, porque às vezes a gente acaba limitando um pouquinho, né, o conceito da casa conectada ao uso de alguns equipamentos por comando, mas acho que você deixou claro que tem uma inteligência, né? É sobre um ecossistema que ele não conecta só os aparelhos entre si, né, os meus equipamentos, mas ele conecta esses equipamentos a um device, às informações sobre as pessoas que estão morando ali. Então é sobre um ecossistema, né? Isso é muito importante de diferenciar. Exato, e também é uma tecnologia que quando ela não está presente, quando ela não está trabalhando para você, ela desaparece. Então é algo que não é feito para você perceber, não é ostensivo como é a tecnologia, por exemplo, do celular, ou uma tecnologia, por exemplo, da realidade virtual, algo que fica ali na sua cara. Não é uma coisa assim, é uma coisa que é feita para desaparecer quando você não está usando ela. E tem uma grande componente dela que acontece
fora do seu conhecimento, que é ela entendendo e aprendendo por si só, entendendo o seu ambiente. Isso tudo acontece, essas duas ações acontecem sem você perceber. É uma tecnologia que aprende com os horários que você chega em casa, ela sabe que você vai chegar em casa num determinado horário e ela já prepara a casa para a sua chegada. Então, uma tecnologia que ela é independente nesse sentido e acontece sem você perceber. Esse é um ponto muito Proativo. importante, proativo, né? Esse é um ponto muito importante que daqui a pouco eu vou voltar, porque tem uma relação direta com aprendizado de máquina, inteligência artificial. E é só um ponto ainda sobre o contexto do Brasil, João. Às vezes a gente sabe que tem contextos diferentes, né, no Brasil, do ponto de vista de você investir em equipamentos, e a gente sabe que não dá para usar outros países como parâmetro. Como que a gente está aqui no Brasil em termos de consumo, né, de casas conectadas de fato, e também mercado, oferta de produtos, oferta de software, de inteligência para conectar essas casas? A gente avança muito bem. O Brasil é um país que é muito adepto à tecnologia, principalmente é um país early adopter quando você fala de tecnologia. Basta a gente ver a disseminação de celulares, né? A gente tem um cenário muito bom de dispositivos inteligentes. Hoje já dá para dizer com segurança que esses dispositivos caíram pela metade quando eles chegaram aqui. A chegada da Alexa aqui acontece em 2019. E desde lá alguns dispositivos já caíram de preço à metade. Então isso traduz um pouco o quanto que isso está se popularizando e quanto que as pessoas estão procurando essa tecnologia. E o brasileiro é fascinado por casa conectada, né? Então isso ajuda demais a disseminação. É óbvio que os Estados Unidos, como já tem a Alexa desde 2014, 2016, se não me engano, eles conseguem estar numa situação um pouco mais diferenciada. Lá, um terço das casas já tem dispositivos de voz e dispositivos de casa conectada. Aqui a gente ainda não chegou nesse patamar, mas a gente caminha muito bem nesse sentido. Vale lembrar aqui que a Alexa, né, é o sistema de inteligência, de assistência de voz da Amazon, tem também o Assistant, que é do Google, e tem também vários outros de outras marcas que estão disponíveis. João, só um pontinho importante aqui, você falou um pouco dessa evolução também, é muito caro, assim, encarece muito um projeto, muda muito um projeto, ainda um pouco do que você estava falando, né? Eu que estou desenvolvendo agora um projeto, estou falando com o arquiteto, é uma diferença muito grande ainda ou não? Ou se a gente usar um pouquinho de criatividade, dá para não sentir muito o impacto de deixar minha casa conectada? Não é super acessível. Hoje você tem dispositivos que você consegue, de entrada, né, que você consegue controlar um interruptor, por exemplo, que começam com menos de R$ 10. Então é um dispositivo que você controla, né, o on e off do interruptor via rede. Então é uma entrada muito baixa. Uma lâmpada você consegue também comprar por R$ 40. Então tem um preço de entrada bastante acessível para as pessoas experimentarem. Isso aí não é nada do que era há um tempo atrás, em que tinham marcas que tinham sistemas exclusivos para casa conectada, era uma coisa que você só via na casa daquele tio, daquele primo rico, né? É um negócio muito mais. Tá muito mais democrático e você consegue comprar esses componentes separadamente e você mesmo instalar na sua casa. Isso está ficando cada vez mais simples de você configurar esses dispositivos da casa conectada. Então, alguns pontos muito importantes aqui, o conceito de casa conectada, né? Não é sobre equipamentos separados funcionando, mas tudo ali integrado e principalmente é sobre uma inteligência, né? Essa capacidade da casa interatuar com a rotina ou com a dinâmica das pessoas que estão vivendo ali. E esse outro ponto que o João trouxe também um pouco dessa democratização, porque de fato tem que ser acessível, né? Então, conforme você vai evoluindo, o mercado vai evoluindo, você tem mais opções de equipamentos, de software e até de pessoas especializadas para fazer esse tipo de serviço. João, vamos falar um pouquinho agora sobre a tecnologia, né? Você mencionou o aprendizado, o machine learning, o aprendizado de máquina é algo que você especializou, inteligência artificial aqui é a base da nossa conversa. Como que funciona? O que está por trás dessa conexão, que você falou ali de entender
sobre a rotina, sobre o horário. O que, que é isso? O que, que é essa inteligência artificial e como que ela está evoluindo também? Então, ela tem, na verdade, duas componentes, né? Você tem a parte do comando. Então, o comando ele pode sim ser acionado de forma proativa, sem você precisar falar com os dispositivos, né? Falar com as paredes. Você pode acessar esse comando de forma proativa, sem interação. Então, nesse sentido, é a casa que já aprendeu o que fazer e quando fazer. Então, sei que eu acordei agora e que eu sempre tomo banho, então já vou ligar o chuveiro para a água ficar na temperatura certa, para que eu vou entrar no chuveiro, depois já vou desligar, né, a luz do quarto, porque não estarei no quarto. Aí vou ligar a luz do meu espelho do banheiro para eu poder me arrumar, fazer a minha rotina. Então, existe o que acontece sem você interagir, e existe o que acontece com você interagindo. Quando a gente fala da interação da pessoa com a casa por voz, a gente tem uma tecnologia para decodificar o que a pessoa está falando e os dispositivos conseguirem entender o que fazer. Então, tem uma tecnologia de reconhecimento de linguagem e de processamento dessa linguagem. Então, e aí envolve sim isso que você está falando de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, porque é preciso entender uma grande quantidade diferente de formas que as pessoas falam, né? Maneirismos, sotaques, enfim, para poder processar isso. Então, a tecnologia ela está presente dessas duas formas. E aí, na parte em que os dispositivos vão atuar, aí a gente tem um padrão de comunicação que acontece via Wi-Fi, que comanda o acionamento e o desligamento desses dispositivos, quase como se fosse numa orquestra. E aí, para poder funcionar como uma orquestra, é preciso não tem a figura do maestro, né? Mas os dispositivos têm a capacidade de se comunicar uns com os outros para saber quando um entra e quando o outro sai do palco. Então tem essa tecnologia também para orquestrar isso. Ô, João, essa analogia da orquestra ela é muito interessante, mas vale lembrar você que está nos ouvindo, nos assistindo, que essa orquestra ela tem que funcionar sozinha, ela tem que se entender ali sozinha, você não precisa se preocupar com isso. Mas eu estou lembrando aqui, João, às vezes a gente tem, né, muita gente já tem a experiência de se comunicar em voz com os assistentes que estão no celular, mesmo quem tem, né, assistente de voz da Alexa, do Google, em casa, às vezes você fala uma coisa, ela não compreende. Isso a gente está evoluindo muito, essa compreensão ser humano, máquina, está evoluindo rapidamente? Sim, na verdade, essa é uma das coisas fascinantes dessa tecnologia, é que ela aprende constantemente com o que você está falando e conversando, seja para entender melhor o que você está falando e decodificar isso para saber o que fazer, ou seja para se antecipar. Então, se você pede 3 vezes para fazer uma certa compra, para fazer, por exemplo, quero comprar arroz. Se ela sabe a duração que demora isso entre os pedidos, ela na quarta vez ela já vai sugerir para você, quando você por acaso esquecer de pedir. Então é uma tecnologia que ela aprende não só para te entender melhor, mas para se antecipar a você. Isso é fascinante demais. Não é uma tecnologia que está parada, né? É uma tecnologia que tem embarcado nela mesmo, no desenho dela, como ela foi desenhada, essa coisa do aprendizado. Então, é um negócio realmente de ficção científica. Ô, João, agora é interessante. Então, isso é interessante destacar aqui. Ela vai sugerir, né? Mas de certa forma, aqui aí já tem um pouco da consciência de nós vamos colocar como os usuários dessa tecnologia, né? Que de certa forma o seu comportamento ele vai ditando também o comportamento da própria tecnologia. E aqui vão entrando outros elementos, né? Acho que a gente falou um pouquinho do lado de alguns benefícios, de como funciona, mas agora a gente passa a ter mais dados, né? Eu não estou informando mais as minhas informações, como o meu endereço, o meu CPF, dados do cartão, que a gente usa muito na internet, mas a minha voz ela se tornou um dado, a minha rotina do café da manhã se tornou um dado. Quais são os pontos éticos aqui? Quais são os pontos de privacidade, de segurança? Acho que essa é uma parte muito importante para a gente discutir, que sempre vem nas conversas, né? Então, como garante essa segurança e quais são os desafios? Eu acho que primeiro a gente precisa garantir
que o dispositivo está conversando com você. Né? A gente não tem aqueles artifícios que a gente consegue ter no celular, que é digital, impressão da retina, mas a gente tem outros artifícios que a gente consegue reconhecer nos assistentes de voz, que é a sua identidade, a sua impressão digital da sua voz, que já é utilizado para poder fazer configuração dentro da Alexa, então essa tecnologia já está disponível. A gente tem algumas componentes de autenticação em 2 fatores, que a Alexa envia uma mensagem, ou a tecnologia de voz envia uma mensagem para o seu celular, para garantir que é você mesmo que está usando. Então tem alguns componentes para poder fazer isso. Por quê? Porque o risco que a gente encara aí é das nossas informações, na medida em que a gente começa a delegar mais para a tecnologia, para ela entrar e ter um papel na nossa vida mais conectado, que a gente não consiga se dissociar dela, ela fazer, ela agir no seu, ela agir no seu nome, né? Então fazer pedidos sem você solicitar, ela tomar conclusões, enviar propaganda para você sem você solicitar. Então esse é o limite ético, é quando a tecnologia ela deixa de ser reativa e passa a ser proativa. Então precisa ter um cuidado para como tratar essa proatividade e com quem compartilhar esses dados. E felizmente a gente vê essas grandes corporações caminhando para protocolos abertos de comunicação entre elas. Então não tem nada que é proprietário. Essa tecnologia não está sendo construída em cima de protocolos proprietários. E sim está se havendo um esforço, existe uma coisa chamada Open Voice Network, que a Amazon é signatária, está se havendo um esforço para se ter protocolos abertos, que dá muito mais transparência para isso. Então, existe sim essa preocupação e vale sempre falar sobre isso quando a gente está conversando sobre a Alexa, né? A Alexa não salva o que você fala enfim, ela tem uma tecnologia de enviar o texto, a transcrição do texto do que você fala para a Amazon, então não existe esse compartilhamento com outros usuários da informação do que você fala, existe um cuidado muito grande com isso, e existe um cuidado muito grande também de adotar esses padrões abertos, sabe? Para dar transparência nisso. Ô, João, agora sim, né? Ficou muito claro que a gente precisa ter essa consciência, assim como a gente evoluiu na consciência sobre os nossos dados nos smartphones, na nossa relação, mesmo na navegação na internet pelo computador. Só que a gente está falando aqui de vários perfis, né, dentro de uma casa. Você tem crianças em várias faixas etárias, você tem idosos, você tem vários perfis. Você tem pessoas que têm paciência para a tecnologia, pessoas que não têm. Nesse momento da tecnologia, vai precisar ter a figura dessa pessoa um pouco mais ligada, que tem essa paciência, ou não? Ou tem que ser uma casa conectada, ela precisa ser natural e orgânica para qualquer pessoa que for usar. Porque eu acho que quando a gente traz ainda sobre o cuidado com os dados, vem um pouquinho disso, né? Putz, mas será que é complicado? Como que eu faço? Cara, a pergunta é incrível, eu tô rindo aqui sozinho, que eu tô lembrando. Eu sou o sobrinho que faz site, assim, desde 94. Então, eu ainda tô com 44 anos e ainda sou o sobrinho, o tech savvy, o sobrinho que faz site. Então, assim, a pergunta é muito bacana e existe um esforço muito grande, e aí para te exemplificar isso, no evento da Alexa para desenvolvedores, que foi só ontem, há um dia atrás, falou-se sobre um protocolo para fazer uma configuração simples desses dispositivos. Então, essa preocupação está na agenda, porque à medida que a gente chega a 1/3 das casas lá nos Estados Unidos, é de se imaginar que os outros 66% eles estão justamente em pessoas que não são tão adeptas. Então, é preciso ter essa preocupação de quando eu tiro uma lâmpada de dentro da caixa, eu ligo ela no interruptor, eu quero que ela funcione. Eu quero que a inteligência artificial seja voltada também para os dispositivos se perceberem, sem eu precisar parear. Então, a própria figura do pareamento, para quem usa o Bluetooth, né, ela data muito a tecnologia.
né? Porque você precisa ser um agente ali dela. Então, essa próxima onda de tecnologia de inteligência artificial, ela vai ser sensitiva no sentido de um dispositivo perceber o outro. E as Big Techs estão fazendo esse movimento de adotar isso na agenda principal, que é de você ter um setup simples, justamente para poder trazer para esse ecossistema as pessoas que não são nativas digitais, né? A preocupação, obviamente, é sempre com essas pessoas, de trazer elas para dentro do ecossistema, mas isso está super na agenda, assim, de facilitar essa configuração, de você não precisar ter, por exemplo, um celular quando você vai instalar uma lâmpada, né? Então, existe sim essa preocupação de acabar com a figura do sobrinho. Aí uma má notícia para quem gosta de tecnologia e sempre gostou de ajudar aí os familiares, mas a gente está com essa função, está com os dias contados. João, eu posso fazer essa analogia, a casa conectada e tudo que está por trás, tudo que a gente está falando aqui, é como energia, é como o próprio, quase o Wi-Fi. O Wi-Fi a gente ainda lembra do Wi-Fi porque tem que botar a senha, né? Mas é quase como a energia, você não, ela tá aqui, mas não tá aqui, assim, tem que ser natural nesse sentido. Essa analogia faz sentido? Faz total sentido, né? Quando ela não está em uso, ela desaparece. Então você tem essa frase extremamente poderosa que foi dita pelo vice-presidente de dispositivos da Amazon e que traduz perfeitamente o que a gente tem que esperar dessa tecnologia e qual é a expectativa de nós humanos sobre essa tecnologia, né? Ela precisa ser uma tecnologia que ela entenda o que está acontecendo ao redor dela e que ela também tem essa capacidade de desaparecer. Uma tecnologia, ela se chama tecnologia computação ambiental por um motivo, né? É o ambient computing, que é a computação ubíqua. Ela tem que ter essa capacidade de estar em todo lugar e de não ser notada. Não é uma tecnologia ostensiva. João, por algumas vezes aqui no Habitability eu gosto de trazer o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 75 anos. Para ela nem o conceito de internet nem faz sentido para ela, mas agora ela tá usando o WhatsApp, por exemplo. Mas a voz para ela é uma coisa muito natural. E aqui é um ponto importante, de novo, né? Eu acho que tem esse meio termo da pessoa que entende um pouco mais de tecnologia, mas a voz como instrumento de comunicação ela é muito orgânica, né? Pode perceber o tanto que a gente passou a usar o áudio, né? E no caso da minha mãe, o áudio para ela é muito importante. Assim como o áudio também é importante para o meu sobrinho de quase 2 anos, já está começando a falar e ele se comunica. Então, olha que interessante, né? Apesar de ter essa figura do sobrinho que o João falou que vai desaparecer, a voz em si ela é algo muito natural, é uma comunicação muito natural. Isso é muito legal. Então, você que está nos ouvindo e se preocupando um pouquinho com esse ponto, acho que é também uma questão de evolução. João, estou gostando muito desse papo. Eu acho que tem um fascínio, né, um pouco da ficção, mas quando a gente vai trazendo para a nossa conversa, a gente percebe que é o dia a dia, né? A casa conectada, ela é já uma realidade. Bom, mais um ponto sobre tecnologia, daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre comportamento, sobre o humano. A gente já falou aqui no Habitability sobre as cidades inteligentes, né? No início você descreveu essa conexão da casa com o meu device, com o meu celular, e a gente já falou sobre cidades inteligentes. A gente está falando aqui também de uma evolução, assim, essa casa conectada que está entendendo a minha rotina, ela vai conversar com a cidade, né, com outros edifícios? Como que funciona agora quando a gente vai um pouquinho para fora do portão? É um organismo, né? Um organismo vivo. Do mesmo jeito que você tem a cidade inteligente, que consegue identificar quais são as demandas específicas dos lugares específicos, quem alimenta essas informações são as casas inteligentes. Então, a gente está falando, por exemplo, de seguro de saúde, a gente está falando de seguro de propriedade, de detectar algum problema com segurança da casa, com segurança de áreas específicas da cidade. Isso tudo se interconecta no sentido em que a propriedade, o apartamento, a casa inteligente, ela consegue compartilhar essas informações para poder usar tecnologia, serviços,
energia, né, serviços de utilities e facilities, água, luz, gás, de forma mais inteligente e conseguir trocar essa informação com a cidade. Então, a conexão é total entre um e outro. A gente ainda não está tão avançado nessa conexão. Por enquanto, ainda são dois paradigmas que não têm uma conversa assim, prática, né? Mas o desenho da tecnologia é feito para que um consiga alimentar o outro e a propriedade se conecte na cidade de forma que a gente não vá sentir. Nesse aspecto, João, a evolução é muito diferente, né? Se a gente falou até aqui que a casa conectada já é uma realidade e vem evoluindo, no caso da conexão da cidade, aí a gente já está falando de um estágio que ainda, e sobretudo no Brasil, é muito inicial, né? Está muito ainda nas possibilidades. Os desafios são maiores, né? Tem cidades como Singapura, Tóquio, que já tem esse paradigma de funcionamento de cidade inteligente. Para nós ainda tem etapas a serem vencidas, né? Mas é um caminho onde a gente vai chegar. E também mais uma coisa fascinante sobre isso, né? A tecnologia ela vai caminhar para que essas coisas não sejam ostensivas, você não vivencia essa tecnologia visualmente, você vai simplesmente ser abraçado por isso sem você perceber, porque é o que você tem uma queda em casa e você tem um acionamento de uma emergência de forma automática. Então, não é que você vai ter um robô ou você vai ter um Android dentro de casa que vai fazer isso por você, não. É uma tecnologia que vai funcionar para que as coisas simplesmente se conectem e que se integrem. Então, é um negócio que, para a gente não... Eu digo isso porque muitas vezes a gente fica com a expectativa de que a gente vai ter muita coisa de estímulo visual, né, que a gente consegue ver, robô, porque é assim que isso é demonstrado nos filmes, né, de forma ostensiva. Mas é muito mais transparente do que isso. Agora, aqui tem de novo, aquela pergunta sobre os dados e a privacidade. Passamos a ter também um novo desafio, né? Porque agora não é mais sobre as empresas ou as marcas dos meus devices, mas é sobre um órgão público que vai ter um sistema de vigilância integrado, é sobre o sistema de saúde. Aí aqui, eu acho que a complexidade vai muito também nessa conversa, né? Os meus dados a partir daí, ou os dados da minha residência, versus as instituições que vão trabalhar com esses dados. Faz sentido essa preocupação, Faz João? total, e a sociedade vai mostrar o caminho, Gustavo. Olha o que aconteceu com as redes sociais depois do escândalo do Cambridge Analytica, enfim, como que a sociedade rejeitou aquela ultraexposição que a gente estava colocando primeiro no Orkut, onde a gente estava todo mundo aprendendo ao mesmo tempo como trabalhar numa rede social, né, como interagir, e aí depois no Facebook, onde as pessoas eram encorajadas a botar todas as informações sobre a vida delas, e olha hoje como a gente já se comporta em relação a redes sociais, né? Então a sociedade ela é muito termômetro do que vai ser aceito, do que não vai ser aceito. Então é por isso que eu confio também nessa coisa de que o poder está nas pessoas. Não é a Big Tech, o governo, eles disponibilizam a tecnologia. Em último caso, se a pessoa não usa, é uma tecnologia que ela pode não ser aceita. Você tem o seu livre-arbítrio de não usar, né? E a gente viu isso acontecendo recentemente com isso, né? Com a mudança de comportamento que as pessoas tiveram em relação às redes sociais. Então, eu sempre uso isso para ilustrar o quanto o poder está na mão das pessoas de saber o que compartilhar e quando compartilhar. Enfim, é uma decisão das pessoas. Tem o coletivo, mas também tem o individual, né? É nesse momento que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, também um exercício pessoal. A gente evoluiu, né? Como você disse, João, a gente evoluiu nessa consciência de dados, né? Hoje, grande parte das pessoas não é ingênua em relação ao dado que eu estou fornecendo. Claro que tem aquela troca, né? Eu forneço o meu dado para ter uma conveniência, para ter um serviço, mas tem, por exemplo, a gente já presenciou em comerciais de TV grandes bancos falando sobre privacidade de dados. Isso não era comum. Então,
eu acho que tem uma evolução cultural, mas tem uma responsabilidade sobre os seus dados, sobre o tipo de informação que você está compartilhando, ter isso muito claro, né? Porque também é o que você falou, essa regulação das pessoas, ela é muito importante, porque vocês perceberam, tem as conveniências, tem os benefícios, mas tem aqui os desafios e as complexidades. João, vamos seguir agora para uma terceira parte do nosso papo, que é o comportamento, né, que é a relação, e aí é algo muito comportamental, muito essa interação pessoa-máquina, né, essa interação a rotina, o quanto que essa dinâmica começa a alterar o meu comportamento, ou não altera, de tudo que você tem estudado, o quanto que se discute sobre isso, sobre o comportamento humano, como que vai mudar, né, o estilo das famílias interagirem com a casa, entre si, a partir do momento que a gente tem essa tecnologia integrada. Então, aí a outra pergunta excelente, porque existe sempre a preocupação de que, na medida em que a gente vai adicionando mais tecnologia na nossa vida, a gente fica mais desconectado da realidade, né? A gente tem todo o movimento do metaverso, da realidade virtual, da realidade aumentada, né? Você ficar com óculos, com anteparo na sua frente para projetar uma nova realidade, existe essa preocupação de desconexão da realidade real, se é possível dizer. E existe uma boa forma de falar sobre isso, são dois termos, que é o down and in, que é quando você está no celular com a cabeça para baixo, olhando para baixo e ali imerso no celular, e o up and out, quando você está com a cabeça para cima e você está falando com o seu ambiente. Então, essa mudança de paradigma do down and in para o up and out é uma coisa que é fundamental para esse novo salto. É a gente deixar de se aprofundar, porque imagina que a gente uma pessoa na vertical, né? E a gente vai afundando para cair na tecnologia. Então, o que está havendo agora é um resgate para não, olha para cima, interage com as pessoas e a tecnologia ela fica em segundo plano, sabendo o que fazer por você para que você viva uma vida melhor. Então, existe essa mudança de comportamento para ter um resgate dos relacionamentos. Então, por que essa tecnologia não é tão demandante, ela não demanda a sua atenção, ela não é assim, ela não demanda muito a sua atenção, você consegue focar nos seus relacionamentos. Então, o objetivo é que a gente consiga ter um resgate, sim, dos relacionamentos entre as pessoas, sabendo que existe uma tecnologia por trás. Então, o comportamento, e isso me deixa também bastante com orgulho mesmo e vontade de continuar trabalhando por isso, é justamente porque essa nova tecnologia de casa conectada, ela permite esse resgate. Não é algo que aprofunda mais a, a, a solidão das pessoas e aprofunda mais o relacionamento um a um da pessoa com a tecnologia, mas sim é algo que é feito para trabalhar sem que você perceba. Então, eu acho que vai acontecer esse resgate. O exemplo que você deu que você falou da tecnologia demandante, por exemplo, eu estou com o meu celular aqui e o celular ele tem essa imagem das pessoas todas na tela, né? Às vezes você vê a imagem de uma família, na verdade nas nossas famílias, né? Uma pessoa no sofá, outra na cozinha, cada um ali o próprio restaurante, cada um ali no seu celular. É essa ideia, né? O celular, a tecnologia, ela demanda a sua atenção para você fazer essa imersão e na casa conectada você tem o ambiental, né? João, aqui vai ter uma concorrência. É interessante esse ponto, né? Será que uma casa conectada, e aí, é claro que aí não depende mais das funções, depende muito de outros elementos, mas talvez isso mude um pouco esse comportamento, as pessoas ali, todo mundo na hora do jantar, é, mergulhado no celular. Eu estou lembrando aqui de vários projetos que você já desenvolveu de gamificação, assistente de voz, de entretenimento. Você acha que isso tem impacto para mudar as pessoas, tirarem de fato as pessoas um pouquinho do celular?
Eu acho que tem na medida em que essa tecnologia se apresenta como algo que pode substituir essas experiências. Então, você tem uma experiência compartilhada, né? Existe um termo que chama-se living room mindset, né? Que é uma cabeça voltada para você ter a sala de estar, né? Quem tem um pouco mais de idade, que é o meu caso, veio de uma época em que a sala de estar não estava ocupada pela televisão. Isso é algo novo, isso é algo que tem 30 anos. Você tinha em casa uma sala de estar onde as pessoas sentavam e conversavam. Você tinha, de noite, uma mesa de jantar onde as pessoas sentavam e jantavam, e os membros da família se conversavam. E aí depois você ocupou essa sala de estar com a televisão, e aí depois você ocupou a vida das pessoas com uma televisão em menor escala, que é o celular. Né? Então, porque isso já era um comportamento que o ser humano tinha anteriormente, eu acredito que a gente consegue sim voltar para isso, mas evidentemente oferecendo toda a comodidade e toda a praticidade com o lado tecnológico. Né? Você também não pode tirar uma tecnologia e oferecer algo pior. O pressuposto é que a gente está oferecendo algo melhor. E não existe nada mais orgânico para o ser humano do que uma relação entre seres humanos. Né? Muito mais orgânico do que uma relação entre homem e máquina. Então, é por isso que eu sou extremamente otimista com isso, mas isso eu sou um otimista mesmo, que a máquina, ela entra, e aí tem uma fala espetacular do Steve Jobs numa apresentação de marketing, se não me engano, na década de 90, que ele estava tentando, perdão, em 85, 86, que ele estava emplacando o computador pessoal, explicando que o computador pessoal tinha que ser imaginado como uma bicycle for the mind, é uma bicicleta para a mente. Então, é algo que expande as suas capacidades, e não algo que te aprisiona, sabe? Então, eu acredito que o ser humano ele é moldado para ter esse comportamento que a gente está atingindo, que a gente vai atingir com essa tecnologia, muito mais do que ele é moldado para ser aprisionado pela tecnologia. Então, eu sou muito otimista com isso. Eu gosto muito desse papo cabeça. Vocês perceberam que é sobre tecnologia, é sobre equipamentos, software, mas é muito sobre, de novo, né? Em muitos dos nossos episódios volta sempre no comportamento, nas relações humanas. João, só uma última perguntinha antes da gente caminhar para o final, também sobre mudança, né? A gente falou um pouco sobre mudança de comportamento. Você consegue perceber, e até baseado um pouco nos projetos que você se envolve, muda muito o design, a arquitetura, quando a gente está falando de um projeto de uma casa, toda essa conectividade, ela vem alterando muito a parte, o layout, a parte estética, não, vai mudar, que tipo de impacto que tem para quem trabalha com arquitetura, na engenharia, enfim. Tem um impacto de projeto que você planeja isso antes de você executar, né? Então você precisa planejar, mas do ponto de vista de estético e de layout, ele acontece tudo em segundo plano. Então você tem a planta da casa e a tecnologia da casa inteligente, ela se conecta na planta da casa existente. Não tá acontecendo aí nenhuma nova proposição. Ah, não, a gente está agora introduzindo o corredor, a sala, o quarto. Esses conceitos não estão sendo modificados. O corredor vai continuar no lugar onde ele está, a cozinha continua no lugar onde ela está, e a tecnologia ela entra por cima disso. Então a gente não tem nenhuma mudança do ponto de vista estético, mas sim é uma mudança que ela se encaixa dentro da casa que já existe, o que torna isso muito mais democrático para todo mundo. Né? Você não precisa mudar a paginação da sua casa para poder receber um projeto de casa inteligente. É uma questão de adaptação. Muito bom. Vocês ouviram, né, que casa conectada, casa inteligente não é só um assunto para quem trabalha na construção, com engenharia, com arquitetura, com tecnologia. É um assunto para todos, né? Já é realidade, já é presente. Claro que temos aí o desafio Brasil de acesso, que melhorou, mas, enfim, está longe de ser o ideal. Tem a discussão dos dados da privacidade, que é muito importante, também entra o nosso papel como pessoas, né? João, muito legal, queria super agradecer. Acho que foi um papo que nos ajudou muito a entender várias coisas. Você trouxe vários termos aí, metaverso e outras coisas, que eu nem vou entrar no mérito aqui para deixar para outros episódios, que são assuntos também muito legais. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente, viu? Eu agradeço demais pelo espaço aberto e estou sempre entusiasmado para falar sobre isso. E obrigado e vamos lá.
Pessoal, muito obrigado por estar em mais um episódio do Habitability. Você que chegou agora tem outras conversas sobre cidade inteligente, senior living, mobilidade urbana, que são muito, muito legais, que complementam muito essa nossa conversa. Você que já é nosso ouvinte aqui frequente, muito obrigado pela presença em mais um episódio.